Prontinho, estamos gravando agora com a doutora Marcela Barros, que vai contar tudo para a gente de como é que foi esse ano maravilhoso, muito tranquilo dela, o que que ela está achando da residência que já começou. Marcela, super prazer estar aqui, obrigado pelo seu tempo e é uma alegria gigante a gente poder compartilhar com você. E fala para mim, fala para o pessoal quem é você, fala um pouquinho da sua história. Quero ouvir você falar que é o mais importante de tudo, depois eu vou direcionando. Eu sou Marcela, eu moro em Pernambuco, né? Em Recife, fiz faculdade aqui, e aí eu quis, desde a faculdade, pensar em fazer otorrino, e aí eu sabia que era um curso bem, uma vaga muito concorrida seria, porque aqui no estado só tem 6 vagas, então realmente seria algo bem difícil, sabe? E aí realmente a preparação é algo bem árduo, né? Assim, bem cansativo, mas ao mesmo tempo, quando você pega a rotina, quando você organiza tudo, né, que com a Arista foi muito mais fácil para mim, não tenho nem dúvidas disso, sabe? Inclusive, se eu não passasse, eu já estava matriculada para o ano seguinte, porque realmente eu ia permanecer, realmente. E Fico feliz e fico aí, mais feliz ainda que não precisou. exatamente, também fiquei feliz com isso. E aí eu estudei um ano depois que eu formei em abril de 2021. E aí no final do ano eu fiz a prova, não passei. E aí, ano passado, passei o ano fazendo Arista com vocês. E aí deu certo. Consegui a tão sonhada vaga no lugar que eu queria. Aqui mesmo no estado, eu fiz prova fora. Eu fiz na Bahia, fiz em São Paulo, mas aqui era o lugar que eu queria mesmo, que era permanecer junto da minha família e tudo mais. E aí eu consegui, graças a Deus. Cara, que coisa boa. Aqui você já deu vários spoilers de coisas maravilhosas. Deixa eu perguntar uma coisinha. Você estuda em qual faculdade? Na Federal de Pernambuco. Federal Universidade de Federal de Pernambuco. Pernambuco. E, e você formou em abril de 21, foi isso? Abril de 2021. Isso. A gente ia Beleza, formar em agosto, mas aí acabou que, por conta da pandemia, né, algumas turmas acabaram antecipando a formatura. entendi. Qual foi a sua cabeça, assim? Você chegou em abril de 2021, e agora? Eu vou trabalhar, eu vou estudar, você já tinha um plano, você já tinha traçado o que que você ia fazer de estudo? Ficou um pouco perdido de forma Então, inicial? eu tinha no começo do ano já organizado para estudar, realmente para passar, sabe? Me organizado os estudos e tudo para conciliar com os rodízios que eu ia fazer. Mas, de fato, assim, quando você. A gente antecipou a formatura, então a gente não estava preparado para se formar em abril, né? Então, é muito louco, porque aí você. Toda a responsabilidade, toda a maturidade que você ia esperar para ter em agosto, que era o que eu ia ter, eu tive em abril. Então, foi bem assim, bem chocante, assim, Um realmente. Acho parto que você passa prematuro, por né? um. Isso, você passa um tempo tentando. Acho que fiquei umas 2 semanas em casa pensando, Deus, e agora? Eu vou ter que fazer o quê? Tenho que começar a trabalhar, vou trabalhar onde? Vou fazer o quê? Vou estudar. Como é que vai ser isso? Porque você também tem que parar para estudar as coisas do plantão, estudar as coisas do posto de saúde, de onde você vai trabalhar. E aí é muito, muito louco, assim, sabe? E aí eu acabei começando a trabalhar no posto de saúde. Eu achei que para mim era uma abordagem melhor, eu acho que eu sabia lidar melhor com a realidade, sabe? Não me sentia preparada para dar plantão ainda. E realmente foi a melhor escolha para mim. Então consegui me adaptar mais fácil a essa rotina do posto de saúde e ainda sobrava um tempo para estudar e tudo. E aí foi um ano bem difícil, porque realmente, assim, os dias que eu não estava trabalhando, eu estava na sala de estudo, estudando, no final de semana, todos os dias, enfim. Foi bem pesado, bem cansativo e muita coisa ao mesmo tempo, né? Você se formar e você querer Sim, almejar uma sim. vaga, então você tem que estudar, você não pode, você não se livrou totalmente dos estudos da faculdade, então é bem, bem diferente. É uma tensão grande, né? Só para compartilhar uma curiosidade, eu quando formei, eu fiquei um mês sem trabalhar. Eu falei, meu Deus, eu preciso descansar, eu estava cansado física e emocionalmente, Uhum. e eu queria ver o que estava acontecendo com os meus colegas, até para me situar, para me preparar. Ih, deixa eu estudar aquilo mais, deixa eu estudar mais um pouquinho, para ir um pouco melhor preparado. Então, eu tomei esse susto grande também. E em 2021, como que você estudou? Você já usava algum material, fazia algum curso, estudou por conta própria? Então, eu fazia um outro curso, eu não fazia Arista, eu não conhecia ainda a Arista. E aí eu fazia um curso, é pra gente
A gente pode dizer o nome do curso, a gente não diz, como é que Pode, funciona. pode dizer, que você fica mais à vontade, Enfim, nenhum problema. eu fazia o medicurso, e aí eles tinham uma aula densa, assim, durante a semana, eram mais ou menos 6 horas de aula para você assistir, era uma aula densa, então não dá para você assistir. E você tinha que parar em vários momentos para você tomar um ar, beber uma água, porque realmente é um conteúdo muito denso. Então, eu acabava que os dias que eu estava trabalhando, eu trabalhava no interior, então eu trabalhava 3 dias no interior, e aí os dias que eu estava lá, eu tentava ver uma parte das aulas, pelo menos, para tentar ver a apostila por cima, dar uma olhada assim, mas as apostilas também eram bem densas, então eu não conseguia ver a apostila toda. E eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim, eu gosto de fazer tudo também bem organizado. Então, acabava que me angustiava muito o fato de eu não conseguir ver uma aula direito, eu não conseguir ler a apostila toda, eu não fazia as questões todas. Então, foi um ano bem difícil. Eu tentei muito me adaptar a isso nos outros 4 dias que eu estava em casa. Eu ia para a sala de estudo para tentar focar um pouco mais, mas acaba que, como eu tinha muito assunto, então quando eu acabava ou estava perto de acabar a semana anterior, começava a nova semana. Então já tinha novas 6 horas de aula para assistir, mais questões para fazer, simulado. Então acabou que realmente foi muito sobrecarregado. E aí, no final do ano, aqui a prova principal daqui, que é a CSPE, na verdade era a única nessa época, a prova foi. Mentira, teve o Enário também, o Enário, mas foi antes. A CSPE foi em janeiro, então a gente teve um pouco mais de folga e o Enário foi em novembro. E aí, nessa época, eu fiz um outro curso que tem aqui, local mesmo, para tentar focar para essa prova, sabe? Porque aqui a prova daqui, ela cai umas coisas muito específicas da prova daqui. Uhum. Então, precisava desse foco que no curso grande eu não consegui fazer isso. E aí também foi outra luta, fiquei estudando até janeiro. A prova foi 23 de janeiro, se não me engano. E aí não foi boa a prova, eu não passei. Mas eu falei, não, eu preciso de umas férias, porque senão eu vou enlouquecer, não tem condição, sabe? Claro. E aí eu me dei umas férias até mais ou menos abril, eu acho, eu fiquei, entrei em outro trabalho, aí também tem a fase de você se adaptar no trabalho, estudar as Uhum. coisas do trabalho e tudo. E aí, depois eu comecei a estudar. Comecei a estudar em abril, mais ou menos, do ano passado. E você fez o extensivo tradicional, né? Você chegou a fazer o curso Isso. intensivo, não? Não, eu fiz o extensivo tradicional. Uhum. Aí comecei em abril, né? Que começa o extensivo, começa de janeiro para fevereiro, né? Mais ou menos. Isso. Mas aí eu me dei essas férias, então só comecei em abril. E aí eu tava muito tranquila, porque como a plataforma adapta tudo que você faltou, que você não fez, então eu falava, não, dá tudo certo, que quando eu começar, ela vai botando as coisas importantes, e realmente foi isso que aconteceu. Então eu fiquei muito tranquila nesse período de férias, e aí quando eu voltei, foi muito bom, assim, a plataforma, sabe? Eu tinha ouvido falar da Aristo antes, mas eu não tive a oportunidade de fazer, sabe? Uhum. E aí, quando esse ano eu não passei, no ano passado, falei, não, eu preciso de uma abordagem diferente, eu preciso de uma coisa diferente, porque para eu ter toda essa densidade de conteúdo jogada em cima de mim, é, não tem condições, sabe, de eu fazer outro ano isso. Então, além de ser algo repetitivo, é algo que não deu certo, assim, eu não me sentia tranquila na semana, sabe? E você Então, acha que deu o para fato da equilibrar bem? Aristo, isso, Conseguiu? Ah, isso é consegui muito gostoso de bastante. ouvir. É muito gostoso de ouvir. Você conseguiu descansar, estudar, focar no seu trabalho com tranquilidade, sem estar com a cabeça em dois lugares. Deu para. Isso, Consegui, não, com certeza, isso sabe? aí. Consegui ir para academia, eu consegui ir todo dia, é, os dias que eu não estava trabalhando, né? Mas consegui me organizar. Então, eu só fazia abrir a plataforma, fazer as coisas que eu tinha para fazer. Às vezes era um dia mais tranquilo, eu tinha mais tempo, então eu ia procurando coisas que eu tive mais dificuldade, coisas para dar uma olhada. Uhum. Mas era muito bom, sabe? Assim, eu me sentia com a liberdade de estudar as coisas muito maior, sabe? Eu acho que o fato da plataforma também trazer com prioridade as coisas que mais caem naquelas provas que você quer, nas provas que você almeja passar, é muito importante, porque, querendo ou não, o curso que eu fazia no ano anterior, ele trazia de uma maneira geral aqueles assuntos. Então, os assuntos que eu vi no começo do ano, claramente eu não lembrava mais no final do ano. Então, era muito assim denso e eu não conseguia pegar tudo, sabe? Tudo que era importante para a prova. Então eu acho que Ares com certeza assim foi e eu indico para todos os meus amigos que ainda vão fazer residência, eu digo, gente, conheçam lá na plataforma, realmente é algo muito bom, sabe? Acho que você consegue ter uma liberdade
de estudar muito diferente, sabe? Acho que você consegue se adaptar muito bem. Então, Você isso tem que para mim só. foi, tipo, O grande excelente. objetivo é esse, a gente suar a camisa estudando, não é planejando e quando que eu vou revisar, o que que eu Isso. vou revisar. Eu acho que ter esse carinho, geralmente o pessoal tem um lovezinho com a inteligência artificial e com as agendas. Nossa, não devia ter isso para a prova da residência, quando a gente faz no final da especialização, devia ter isso em todos os momentos da vida, porque Ué, a gente realmente é tá, algo que vai a gente ter. vai chegar Vamos lá, ver, vamos ver. a gente vai chegar lá. Se a Tomara gente tiver Deus. alguém da Otorrino para ajudar a gente a montar, conhecer Olha a aí, ó. prova, Aí, então, de repente, tudo tem conversa. com Mas certeza, isso gente. é muito legal, e a gente realmente, o objetivo é a gente expandir, a gente quer ir um pouquinho mais para trás e um pouquinho mais. Isso é fofoca, tá? Não sei nem se eu podia estar te falando isso, mas eu já falei, vou falar mais ainda. Que a gente está querendo começar a fazer cursos para o internato, pré-internato, para sedimentar algumas coisas, né? Que na faculdade a gente Sim, passa muito batida. E, e uma educação médica continuada depois. A gente já está montando isso para algumas especialidades, principalmente aquelas que têm prova de título. Dermato, oftalmo, otorrino, a gente pode precisar de uma ajuda grande aí, né? Então olha aí, ó. já vou anotar aqui o contato. Mas isso não Pode espalha para notar, muita olha gente aí. ainda não, fica só entre Em nós. off, em off. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Além de você ter conseguido distribuir melhor, você ter conseguido sintonizar, fazer exercício, se cuidar, que a gente sempre fala isso, né? Que não é só chegar onde você quer, é chegar com a dignidade, com a cabeça no lugar, até Sim, porque você chegar com 20 e poucos anos de idade, que idade você tem? 28. 28. Chegar com 28, meu Deus, estou cansado, não aguento mais. Isso não, aí a gente É, quer que a pessoa chegue coradinha, né, para residência. E, exatamente. e uma coisa que a gente gosta de perguntar é porque muitas vezes tem uma objeção grande com a metodologia mais ativa de estudo, e isso, pelo visto, acho que já não foi um problema tão grande para você. Você sentiu? Você desconfiou em algum Não. momento ou você já abraçou de cara? Não, eu já abracei, assim, sabe? Eu acho que, na medida em que eu ia fazendo as questões, principalmente, eu acho que no começo a pessoa fica meio assim, é, duvidando daquilo, mas, por exemplo, eu tinha o costume de fazer flashcard no outro curso que eu fazia. E aí, quando eu comecei a fazer os flashcards da Arista, eu falei, gente, é muito diferente dos meus flashcards. Meus flashcards têm um negócio muito específico, que eu não sei nem para quê, mas eu tinha que decorar. E aí, depois, quando você vai fazendo as questões, você vê que nada daqueles meus flashcards do ano passado, que eu achava coisas importantes, não estava nas flashcards da Arista por um motivo, porque eles não caem na prova. Então, tipo, aquilo ali começava na minha cabeça, realmente, eu acho que eu tava. Aqui é o que é importante, focar nessas coisas daqui, sabe? Nesses flashcards daqui que são importantes, essa informação aqui é importante para mim. Então, ao longo do tempo, quando eu fui vendo isso, eu falei, não, então tá super certo, sabe? Não tem muito para onde correr, não. Realmente é você fazer as questões, você ir vendo que aquilo ali vai fechando as coisas, sabe? Cara, é muito gostoso, porque assim, é igual eu estava reunindo com o Barreto agora há pouco, a gente está falando sobre telemedicina. Eu conheci o Barreto numa empresa de telemedicina antes de eu vir para a JJ. E a gente tinha uma objeção muito grande pô, não tem exame físico. E eu acho que a gente vindo de um estudo muito tradicional, com aula e tal, não sei o quê, Uhum, pô, mas tinha que estar vendo mais aula. E quando a gente começa, opa, tá gostoso isso, tá dando certo, pô, tá direcionado. E é uma objeção grande que a gente tenta quebrar. É tipo o paciente, mas eu acho que eu tinha que ir embora de alta já agora. A gente, não, mas olha só, a gente, por isso. Confia na gente. uhum. Eu quero ser o melhor, confia. Mas que bom que você conseguiu vencer isso rápido. Uma outra dúvida que a gente gosta sempre de tirar, a parte de simulados, como que foi para você? Você chegou ao longo do ano fazer como se estivesse fazendo prova mesmo? Como que foi sua evolução? Você se sentiu desafiada por estar fazendo reproduzir esse cenário em casa? Como é que foi? Então, os simulados, no começo, como eu comecei em abril, já tinha começado alguns simulados que eu não Uhum. consegui fazer. E aí, depois eu conseguia fazer os simulados. Geralmente, minha nota ficava um pouquinho maior do que a média, sabe? Uhum. Geralmente. E aí, ao longo do tempo, ela foi se mantendo assim. Às vezes, em alguns simulados específicos, acabava aumentando um pouquinho. Mas
era legal você ver o seu desempenho, sabe? Ter aquele compromisso dos simulados. E aí, para mim, era muito bom. Eu fazia também sempre a revisão inteligente, e aí, tipo, eu gostava muito da revisão inteligente, sabe? Porque às vezes eu não tinha tempo, não conseguia fazer os flashcards da revisão inteligente, mas as questões eu sempre conseguia fazer de alguma forma. Eu abria no plantão, então, tipo, tava mais calmo, tava mais tranquilo, dava para você ir fazendo e ficava salvo tudo ali, não tinha que abrir novamente e tudo mais. E aí, para mim, era muito importante, porque aí eu via os acertos e tudo, e aí, ao longo do tempo, tem aquela partezinha, né, que você vê no o seu desempenho, e aí também mostra quantas questões você fez, quanto tá os seus acertos. Então, aquilo ali também dá um impulsozinho para você, sabe? Você vendo que você está melhorando, que sua curva está subindo, a quantidade de questões que você fez, tanto que todo final do mês eu ia olhar quantas questões eu fiz, foi mais de qual área, como é que estava a porcentagem de cada uma, sabe? Se estava equilibrado, se não tinha alguma que estava muito discrepante para dar uma Claro. investida nisso. Mas, assim, os simulados eram muito bons, assim. Acho que era no nível realmente que precisa para as provas, sabe? E a gente sempre aprende muito depois, sabe? Lendo os comentários e tudo mais. Então, eu sempre deixava um dia para depois quando saísse o resultado do simulado, eu ir lá, ler as questões que eu errei, e até acho que eu acertei no chute, né? Mas Aham. para poder aprender eles também. Sempre, tipo, eram muito bons. Pô, perfeito. E o dia da prova, como é que foi? Você estava tranquila, estava muito tensa? Uma tensão, é claro que vai ter, mas você se sentiu Exatamente. preparada? Você achou, não, é isso, acho que fiz uma boa preparação. Como é que foi o dia da prova? Então, eu fiz 4 provas. Uhum. Eu fiz o Enari, foi aqui mesmo na minha cidade, foi a primeira prova que a gente fez. Então, foi uma prova que eu fui muito light. Eu fui muito tranquila, eu fui bem. Eu tava até estranhando que eu tava tão tranquila. Mas não foi minha melhor prova. Foi uma prova que eu errei umas besteiras, caí numas pegadinhas que tinha. E aí eu fiquei, nossa, não. Não, a próxima prova eu tenho mais 3 chances, a próxima prova não vai poder ser assim, vou ter que fazer diferente. E aí tem até na aula dos meninos falando também, né? Não lembro se foi no grupo, no Telegram, um áudio do Edu, ou foi em alguma aula também, que falaram, olha, não se assustem, essa vai ser a sua pior prova. A primeira prova é a pior. Então, eu estava com a cabeça muito tranquila, mas assim, não foi a melhor prova para mim. Mas também não tinha nada assim que eu dizia, não sei, não faço ideia do que é. Não, realmente foram umas pegadinhas que eu acabei caindo, e aí foi besteira minha, sabe? Não foi da preparação, nem nada disso. Foi realmente desatenção minha, muito tranquila para a prova. E aí, as provas seguintes, eu sempre, no dia anterior, acabava não relaxando tão 100%, Uhum. sabe? Porque no dia da primeira prova, antes do dia da primeira prova, eu fui pra praia, com os meus amigos. Foi um dia bem relax. Mas aí nos outros, não. Eu dormi mais, eu descansei mais, mas eu também tive um momento de dar uma olhada nas coisas, sabe? Olhar as provas velhas que eu tinha feito daquela instituição. Ó, E aí foram dias que eu estava tensa, mas eu estava confiante, assim, que eu tinha feito o meu máximo, que eu tinha estudado o máximo, que eu tinha é, focado nas coisas certas para a preparação. E fui confiante mesmo, sabe? E aí deram mais certo, assim, sabe? Então, cada prova é uma coisa muito estranha, né? Assim, algumas eu precisei viajar para outro canto, então também já tem essa ansiedade, você tem é que uma viajar, tensão será que vai dar maior tempo? ainda, Será que vai né? acontecer alguma coisa? Exatamente. Mas eu acho que, de modo geral, na prova, acho que eu me sentia confiante, sabe? Eu acho que nas outras eu já fui mais, assim, catando as pegadinhas, sabe? Já fui mais atenta. E aí deu certo no final, graças a Deus. Maravilha, não? Que coisa maravilhosa, deu muito certo. Essas três outras você fez o Enari e quais que você fez e qual que você Eu fiz o escolheu? webinar, eu fiz, SES Pernambuco? veja, eu fiz a SES Pernambuco, que foi a que eu escolhi, que é Uhum, aqui no meu estado mesmo. Eu fiz a Unicamp também. E eu fiz a SUS Bahia. uhum. E aí, a Unicamp eu não consegui passar para a segunda fase. E a SUS Bahia provavelmente eu iria passar, mas eu não fui lá para o leilão que tem, né? E aí, não, como eu já tinha passado aqui, o resultado aqui acabou saindo primeiro. Tava Aí eu resolvido. vou nem lá, exatamente, deixa para lá. Lógico, lógico, já pegou o que você queria, é descansar, curtir, Isso, comemorar. exatamente. E quando você Exatamente. descobriu que você passou, o que você fez? Quem que você ligou? Como é que ficou a sua cabeça?
É Passa um muita. filme, né? Passa um filme, nossa, aqui, é a prova daqui, essa tipo, ela tem a fama, né? Ela tem muitas famas ruins, e aí uma delas tem um dia que sai o resultado, mas não tem hora, pode ser qualquer hora. Então, ano passado foi 10 da noite que saiu o resultado. Então, nessa vez eu falei, vai sair 10 da noite. Então, eu fui pra praia, eu voltei pra casa, fui cochilar, fui dormir, e aí acabou que minha irmã que me ligou, que minha irmã, ela faz medicina, ela tava no internato, ela ligou pra mim. Olha, como é passar em otorrino? Como é ser o primeiro lugar de otorrino? Aí eu, hã? Aí ela, você passou, tu não viu não? Aí eu, não, saiu o resultado, ela saiu. Aí eu fui abrir e ver, e aí, pelas da minha mãe tava tomando banho, aí eu, mãe, eu passei aqui, aí minha mãe saiu do banho toda molhada pra me abraçar, minha avó, que também mora aqui na frente da gente, veio também, ficou pulando de alegria porque eu tinha passado aqui, que ela não queria que eu fosse embora daqui, e aí foi muito feliz, assim, foi. Eu acho que minha ficha demorou a cair. Eu acho que só caiu, na verdade, minha ficha essa semana, quando eu comecei a residência. Mas você fica tipo assim: será que é verdade? Será que é meu nome mesmo? Será que minha matrícula deu certo? É Né? Você outra fica duvidando de Marcela. tudo até o último minuto. Você É só outra acredita pessoa. quando pisa lá e recebe a escala de Exatamente. plantão. Ah, não, é isso aqui mesmo. Sou eu mesma. Exatamente. Porque você conclui, ninguém vai fazer meus plantões, realmente sou eu. Sou eu mesmo. Ai, que gostoso. Exatamente. É um momento muito especial nossa, a gente fica emocionado de ouvir. Eu imagino a comemoração que não foi para você, para sua família, e ainda receber pô, da irmã assim, passar em primeiro, passou em primeiro, foi em primeirão. Passei. Foi o primeirão. Nessa eu nem esperava, sabe? A gente não esperava, não. Você Mas confiava que foi. estava bem preparada, mas primeiro realmente é aquele que fala, caramba, não Não, sabia que estava tanto. exato, e assim, até rolou umas listas, sabe, para a galera botando a nota e tudo mais. E aí teve até uma pessoa que botou a nota bem maior do que a minha e a do meu colega que estava em segundo, que também é igual. E aí a gente falou, nossa, essa daí arrasou. Então, se tem essa pessoa, deve ter outras. A gente talvez esteja em outro hospital, não no hospital que a gente quer, deve ser outro hospital. E acabou que essa pessoa não existia, a pessoa fez só ruim mesmo. Ah, credo, nossa. Exatamente. Brincar com uma coisa Exato. tão delicada, né? Foi. E aí a gente ficou, todos os dias a gente ficava, gente, preenche a lista, botem, porque tem grupos, né, que a galera. Sim, E a galera sim. não botava, a gente, meu Deus, deve ter alguém acima da gente, e a gente não tá sabendo, a gente vai descobrir no dia, acabou que não tinha, era a gente mesmo. E aí foi muito feliz Aquela mesmo. brincadeira. Quando não tem o primeiro, é que o primeiro é você mesmo. É verdade. Agora, de curiosidade, isso é uma. Eu estou estreando esse capítulo do Papo com Ex-Aluno, porque o Eduardo geralmente fazia antes do pessoal entrar. Eu estou tendo o privilégio de perguntar, Era. cara, o que que é essa experiência de você chegar lá? Como é que foi? Você pisou e conhecer a galera nova e conhecer o hospital, a agenda? Conta um pouquinho do que você sentiu, qual que é a sua previsão, assim, o que você está esperando? Então, todo mundo lá é muito receptivo, sabe? Antes da gente começar a residência, marcaram uma reunião para. Uma reunião, não, na verdade, um encontro para a gente se conhecer. Todo mundo muito simpático, muito gente boa, sabe? O serviço é muito bom também, os staffs, pelo que a gente conheceu até agora, né? Porque começou na quarta. Muito bons também, bem receptivos, não tem um clima hostil, sabe? Que tem algumas residências também. O hospital é gigantesco, e aí a gente ainda está um pouco perdido em alguns setores, a gente tem que se adaptar, mas sem dúvidas, assim, a realidade é muito diferente, assim, do que para melhor, obviamente, do que eu esperava, sabe? Acho que é, quando você começa a residência, você pensa um pouco como vai ser e tudo mais, mas o clima é muito bom, sabe? E os staffs, as cirurgias são muito legais também. E o ambulatório é muito diferente de tudo que a gente já viveu, né? Porque não tem negócio de medir a pressão, de botar oxímetro, não tem nada disso, é uma coisa muito mais focada, muito mais específica. Então, está sendo uma descoberta todo dia, sabe? Que a gente ainda está conhecendo todos os staffs, mas, assim, sem dúvidas, assim, muito feliz, sabe? No primeiro dia, a gente chegou lá de 6h15 da manhã para poder aprender como é que dava as altas dos pacientes, onde eles estavam e tudo mais, Uhum. antes de começar o ambulatório. E aí a gente saiu de 8h30 da noite. Foi um dia bem O, punk, a gente uhum. ficou bem assim, mas a gente
não saiu lá de modo nenhum, assim, triste ou, sabe? Acho que a gente estava no lugar certo mesmo. E aí é muito bom você sentir isso, sabe? Então, Ai, acho que vale que tudo maravilha. a pena. Que maravilha. Não, você com certeza você se esforçou muito e você está começando a colher os resultados maravilhosos disso tudo, certamente muito merecidos. E falando em se esforçar muito, você tem noção que você falou quantas questões você ia acompanhando? Você tem noção de quantas questões você fez no total? Eu vi. Eu vi, eu acho que foi. Deixa eu abrir aqui para deixa eu dar uma olhada. Mas eu acho que foram 9.000 ou foram 8.000, quase 9.000 questões, algo assim. Foi Uhum. muita questão. E aí, todo mês eu olhava lá quanto é que estava, quanto é que o pessoal estava fazendo, a média do pessoal de acertos e tudo mais. E tem como você acompanhar isso, né? Sim, sim. E aí é muito estranho. Assim. Deixa eu abrir aqui para ver como você mostrar, ver o geralzão, E você ainda fez 9.000 e mas você começou a cair para dentro foi em em abril, né, que você abril. falou. É, porque tem uma Isso, galera que tem uns mesinhos de vantagem por aí, por assim dizer, né? isso, Janeiro, exato. fevereiro, março. Mas Exatamente. isso é muito. Aí, Você conseguiu equilibrar bem, Marcelo, assim, no sentido de. Foi desafiador para você, que é um problema. Muita gente muito boa, às vezes, não consegue chegar, não, tem que descansar, tem que ir na academia. Às vezes, mesmo com a metodologia, com a programação, a pessoa não sente essa segurança. Você acha que isso fez uma diferença para o seu resultado, para você conseguir manter essa consistência, essa regularidade? Ou você sempre foi de fazer exercício mesmo e não abrir mão de jeito não, nenhum? não. Eu nunca fui de fazer exercício. Na verdade, foi algo que eu consegui deixar na minha rotina no ano passado. Uhum. Eu faço terapia também com a psicóloga, e aí ela sempre dizia: olha, é muito importante para você. E ela sempre falava isso para mim, e eu nunca tinha tentado realmente manter, sabe? E aí, a partir de junho, eu entrei na academia. Eu já fazia pilates antes, desde o ano anterior. Mas tem algo que você vai todo dia, que você sabe. E Uhum. aí, ela já tinha me falado como isso era importante para mim, para eu conseguir manter minha rotina direito e tudo mais. E realmente era muito importante. Era um momento que eu ia fazer algo que era para mim, por mim, né? E que era diferente dos meus estudos. Então, mesmo que às vezes eu parasse o estudo, fosse para academia, voltava, jantava, enfim, depois eu ia voltar para os estudos, voltar para as questões. Então, é algo que realmente acabou entrando na minha rotina ano passado. E eu consegui deixar isso é, bem estabelecido, né? Até esse ano também continuo. Mas realmente faz toda a diferença, sabe? Porque eu acho que se a gente ficar imerso só em estudar, 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 acho que a gente acaba se perdendo um pouco, sabe? Eu acho que os momentos que você tem livre, você acaba fazendo nada, nada que vá ser bom para você. E aí acho que a academia acaba acrescentando aquilo para você no seu dia de você fazer algo por você, pro seu corpo, na verdade, né? Não que estudar não seja para você, é para você, mas para você conseguir colocar isso na sua rotina de uma forma melhor. E aí foi muito, muito importante para mim, sabe? Então, tinha um pilates também que eu fazia, que também era muito bom para mim. É ainda que eu ainda faço. Vamos ver se eu vou conseguir manter, né? Mas assim, eu ainda faço. Vai E sim. Você tem que fazer um pacto aqui comigo agora. Você vai manter sua atividade física algumas vezes por semana. não, com certeza, exatamente. Não sei se eu vou conseguir manter o pilates e a academia, mas vamos Sim, tentar. sim. Mas assim, com certeza foi muito importante para mim. É E aí cansar também o corpo para tem na descansar a mente, né? A gente isso, não consegue ir num ritmo exatamente. imparável. Aí a gente para em algum momento num burnout, num estresse grande, né? Isso, exatamente. E ainda tinha no Telegram, ainda tinha umas aulas, vez ou outra, né, que o pessoal faz, uns yogas e tudo mais. Às vezes eu não Uhum. conseguia chegar na aula mesmo, na hora, mas teve algumas vezes que eu consegui participar e era muito bom também. Então, Boa, boa. acho muito legal que a plataforma pense nisso também, sabe? De você ter esse outro lado, de que você tem que se cuidar, que você tem que botar para fora as coisas que você está angustiado e tudo para conseguir algum tipo de ajuda. E aí eu achava isso muito importante, sabe? Realmente, muito bom. Isso é pensado, friamente calculado, porque, pô, a gente olha para qualquer grande atleta de alto nível, de alto rendimento, a gente vai sempre comparar, cara, é uma cobrança muito grande, pessoas que ou estão na faculdade, que no final é puxada, ou estão trabalhando, que é puxado, ou ajudando a família, dando atenção para várias outras coisas, e a gente olha, cara, como que os gigantes, os atletas, os medalhistas se preparam? Ó?
tem que cuidar da saúde física, mental, tem que organizar fazer esse trajeto inteiro. Então, que bom que funcionou para você. Deixa eu te Pois perguntar é. uma coisa. Se você pudesse falar, dar algumas dicas para Marcela de 2 anos atrás, o que você daria? 2 dicas para ela. Duas dicas. Eu com certeza teria começado o Aristo antes. Com certeza. Eu acho que no ano passado eu comeu muito meu juiz. Ano passado não, retrasado. De eu ter que organizar tudo. De ficava me cobrando para ver as aulas. Às vezes eu até via as aulas de qualquer jeito, só para dizer que eu vi, sabe? Uhum. E acaba que com o Aristo você tem meio que essa liberdade. Às vezes tem algumas aulas que eu já, nas questões eu já via que eu tava era pouca coisa que eu não estava sabendo, então eu ia na apostila diretamente para coisas que eu não sabia para ver realmente. E eu acho que a dica também para uma sala do ano passado, acho que era, com certeza, assim, ter uma rotina, sabe? Eu acho que fez muita diferença para mim ano passado isso, que eu não tinha no ano retrasado. E você ter uma rotina, de você ter coisas que você faz todo dia, isso facilita muito, porque seu dia você não precisa se planejar tanto, ele mesmo que já está planejado, sabe? Uhum. Então, acho que são duas dicas de ouro, assim, sabe? Para você conseguir manter a constância em tudo. Seja na atividade física, nos seus estudos, e ter a disciplina mesmo, sabe? Acabava que ano passado, nos dias que eu estava de plantão, eu conseguia fazer questão. Nos dias de final de semana, eu sempre reservava um tempo para fazer questão, às vezes para ir para academia também. Então, acaba tornando parte da sua rotina e não é mais ai meu Deus, hoje eu tenho que estudar, meu Deus, hoje eu tenho que fazer isso. Porque aquilo já vira parte da sua rotina. Então, Uhum. acho que isso são as duas dicas que eu daria para mim no ano retrasado. Incrível. Eu tenho certeza que essa Marcela de 2 anos atrás, se pudesse eu falar com você, ela vai ficar muito orgulhosa do que você fez, do que você batalhou e do que você conquistou. Sei lá, Marcela, obrigado demais. É. Obrigado pelo seu tempo de Obrigada. dividir isso com a gente, que, pô, que alegria. É um momento muito gostoso para a gente também poder participar um pouquinho da trajetória de vocês. Vocês são os protagonistas, mas a gente vibra com cada conquista como se fosse nossa. Então, cara, que você tenha um novo ciclo brilhante, que você curta muito, que você se cuide Com muito e certeza. ajude várias pessoas. Vai ser maravilhoso. Obrigada. E obrigada a você também, Ian, por tudo. Realmente, olha, as aulas eram incríveis, realmente, desde lá. E a conversa foi muito maravilhosa. Realmente, acho que a equipe Aristo tem muito a crescer ainda, melhorar ainda mais, mas, assim, durante o ano a gente via a melhora acontecendo sempre, sabe? Então, é algo que a gente era muito feliz de participar. Eu era muito feliz de participar, sabe? Até sinto falta, mas, assim, de um lado bom. Não, Mas muito obrigada mesmo. que bom que você vai sentir falta da gente. Sinal de que você está onde você queria. Mas a gente vai te puxar ainda. Tá bom. Tá certo. Maravilha, Obrigada, Marcelo. viu?